eu sou Lupita Samayoa e nossa aula de hoje será sobre o primeiro livro de Reis. Vamos lá. Esse livro de Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis, na verdade são uma compilação. Eles foram compilados por um autor desconhecido que utilizou vários documentos escritos, inclusive as crônicas estatais de Jerusalém. Crônicas que o governo de Jerusalém tinha guardado. Não pode ser confundidas com as crônicas que estão na Bíblia. Não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de 1ª e 2ª de Reis. Na verdade, este era um livro só. Depois que foi traduzido ao grego, os tradutores ou o tradutor achou que seria bom dividir esse único livro, um único tomo, em duas partes. E quando vieram as próximas traduções, todos mantiveram esse mesmo formato. Assim que o livro que em princípio era um tomo só, acabou se convertendo em primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. O livro de Reis continua cronologicamente o relato de segundo livro de Samuel. Ele vem trazendo, completando a história que começou no primeiro livro, e ele continua cronologicamente aqui a partir do primeiro capítulo, explicando a história de Israel, dos reis, de como começou a monarquia, como se desenvolveu a monarquia e como foi que o povo de Deus vivia nessas épocas. Reis pode ser dividido em as seguintes partes. A primeira parte, que trata sobre a morte de Davi e sobre a proclamação de Salomão como rei. Depois, a Era de Ouro de Israel, né? Aquela época em onde Salomão está governando e tem um crescimento, uma glória sem precedentes. Depois temos a decadência do reino. E nessa decadência do reino, encontramos como um primeiro assunto o reino dividido. Quando o reino de novo fica dividido, e Reis nos conta quais foram os reis que estiveram governando tanto em Israel como em Judeia. E também um segundo assunto que trata sobre a história da vida de Elias. Algumas coisas da vida de Elias que estão registradas aqui neste livro. Então vamos começar com esse. Vamos fazer um resumo dos acontecimentos principais aqui. O livro dos reis, o primeiro e o segundo, são livros que são bem cheios de detalhes. Tem uma história muito rica, tem uma série de detalhes, sobretudo na construção do templo que ele trata aqui. Tem uma série de detalhes também na parte final. Ele conta e vê vários aspectos da vida dos reis que vieram depois de Salomão. Então é bom ler esse livro com muita atenção e não deixar passar por alto os ensinamentos que ele tem para nós. Vamos ver que no capítulo 1º e 2º, o primeiro e segundo capítulo vai tratar sobre a morte de Davi. E nestes dois capítulos vemos o rei Davi agora muito debilitado, né? Ele avançado em idade, um rei Davi doente, que não conseguia se aquecer por ele próprio. Ele precisou da ajuda de uma donzela, tanto para se aquecer como para cuidá-lo e ficar com ele, atendê-lo em tudo que ele precisasse. Um dos filhos de Davi, o quarto filho de Davi, Adonias, era, vamos dizer assim, o legítimo herdeiro, porque os 3 primeiros filhos tinham morto. Na parte da segundo livro de Samuel, nós vimos as consequências do pecado de Davi, e uma das consequências de seu pecado veio a atingir a sua família. Então a família de Davi, 3 de seus filhos morreram, foram assassinados.
a filha sofreu nas mãos do próprio irmão. E este quarto filho, que ainda era vivo, ele se levantou como o legítimo herdeiro, porque era o filho que estava aqui, o quarto filho de Davi, e ele quis ficar com o trono, já que esses três primeiros filhos tinham morto. Como ele sabia que a vontade de Davi não era essa, que ele estava dando preferência para Salomão, que era filho de Betseba, e que também era o filho menor de Davi, o mais novo, ele resolveu se proclamar ele próprio rei, com a ajuda de algumas pessoas, de alguns membros importantes, tanto do exército quanto da política daquela época. Ele resolveu se proclamar como rei, ele mesmo, com o apoio destas pessoas, e ele se proclamou como rei. Ele estava lá fazendo sua festa, e Natan e Betseba foram com Davi para avisá-lo do que estava acontecendo. E eles falaram: olha, Adonias, ele se consagrou, mas a vontade sua era que fosse Salomão. O Senhor autorizou, como que foi? E eles ainda combinaram. Na realidade, não se sabe se Davi, porque não está registrado antes, se Davi tinha jurado que Salomão iria governar no seu lugar, ou se Betseba e o profeta Natan combinaram na hora o que iriam falar para ver a reação de Davi. Então eles entraram, lembraram Davi dessa promessa que Salomão governaria, que Salomão estaria sobre seu trono, e falaram sobre o que tinha feito Adonias. Então Davi ordenou que fosse Natan como profeta, que fosse Sadoc como sacerdote, e mandou a guarda real também acompanhá-los, para que eles proclamaram Salomão como rei em Gion. A cerimônia incluía montar na mula de Davi, o rei. Eles iam cantar vivas ao rei, voltariam caminhando até o palácio, e Salomão se assentaria no trono do rei, indicando que Davi estava aprovando essa decisão, e a cidade toda gostou da decisão. A cidade aprovou também, e toda a cidade estava em alvoroço quando Salomão voltou e se assentou no trono de Davi. Então Salomão continuou, ele estava já ungido como rei nos últimos dias de Davi. Nesses últimos dias, Davi apenas deu algumas instruções a Salomão, deu a ele suas últimas palavras e morreu. Davi deixou uma nação unificada e em paz. Davi foi um homem não perfeito, mas que se preocupou com organizar realmente a nação, se preocupou com tê-la unificada, se preocupou com a adoração ao Senhor, se preocupou com que tanto os profetas como os sacerdotes tivessem a devida autoridade dentro de seu reino, e ele construiu uma plataforma econômica e política que traria muito sucesso a esta nação. Então Salomão começou a governar, na verdade, um reino muito próspero, um reino unido, um reino em paz, um reino com condições econômicas boas, um reino com uma bonança espiritual, que o Senhor estava afirmando todas as promessas em Davi, e agora em Salomão e em Jerusalém. E aqui começaria a seguinte etapa. O capítulo 3 e 4 vão descrever o início do governo de Salomão e a capacidade impressionante de Salomão como homem sábio e próspero diante do Senhor. Depois, nos capítulos 5 até o capítulo 8, vemos registrado aqui a obra de construção e edificação do templo em Jerusalém. A partir do 5 e até o capítulo 8, vem contando tudo o que Salomão fez para construir o templo, e os detalhes de como o templo foi construído, as medidas, os materiais,
vamos lembrar que Salomão construiu um templo realmente com muita glória, com muita riqueza. Foi construído com as melhores madeiras do Líbano, e essas madeiras ainda foram revestidas com ouro. O templo foi rodeado e sustenido por colunas, todas elas adornadas. E o templo tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Também tinha esse lugar santo dos santos, estava protegido do lugar santo com uma cortina muito grossa e pesada. Lá dentro não tinha janela e nenhuma fonte de luz, e apenas a Shekinah, a presença de Deus, iluminava todo o espaço que estava ali dentro. Esse templo tinha do lado um outro edifício, do lado do átrio. Esse edifício tinha mais ou menos 30 quartos pequenos, que eram, entre outras coisas, para a habitação dos sacerdotes e para depositar as coisas que eram utilizadas nos momentos do culto. Então, esse templo era um lugar que foi dedicado para a habitação do Senhor, mas exatamente esse lugar dentro não era utilizado apenas para adoração, sino todo o templo, tanto o lugar santo como o pátio, como todo o conjunto de edifícios, todo ele era consagrado e utilizado para a adoração do Senhor. Agora, esse templo era bem diferente daquela tenda, daquela tenda que o povo de Israel utilizava antes, onde era guardada a arca do pacto. Agora não, agora a arca do pacto estava dentro desse templo todo glorioso, todo com uma arquitetura até mesmo estrangeira. Na verdade, essa construção toda tem bastante influência de alguns templos paganos que estavam no redor de Jerusalém na época de Salomão. Era um tipo de... as colunas, por exemplo, eram colunas que se utilizavam também nos templos pagãos do Baal. Algumas coisas eles receberam influência na construção de templos, influência dos povos pagãos que estavam ali por perto. Salomão gastou 7 anos na construção do templo e 13 anos na construção da sua própria casa. Ele construiu também um palácio para ele. E por 500 anos, esse templo permaneceu como orgulho do povo hebreu e como o centro da adoração a Jeová, a Deus, ao Senhor. Então, todo esse tempo de construção, desde o capítulo 5 até o 8, se conhece como a Era de Ouro de Israel. Nessa época também, quando a rainha de Saba visita Salomão. Depois da construção do templo, esse é um dos acontecimentos mais importantes. Não só porque a rainha ela governava junto com seu marido seu país, uma coisa que não era tão comum, e por conta da figura, da investidura que ela trazia com essa visita, mas também porque o Senhor Jesus se referiu a ela mais na frente nos evangelhos, em Mateus 12:42, falando que ela reconheceu a sabedoria de Salomão e ela veio até para procurar o conselho dele. Ela veio com 4.000 quilos de ouro, mais outros presentes que trazia. E inclusive ela declarou que ela tinha escutado da glória de Salomão, tinha escutado da sabedoria dele, mas que tudo que ela tinha escutado não era nem a metade do que ela viu. De tanto que ela ficou surpresa, ficou admirada com o que estava vendo ali com Salomão e o templo. Porque Deus realmente cumpriu o que prometeu
além de sabedoria, ele deu riquezas e glória em abundância para Salomão. Ele não teve medida nas bênçãos que ele deu. Todo o tempo estava Salomão recebendo presentes, ouro e riquezas, e a glória dele se manifestava e era conhecida até nos lugares mais afastados. Mas vemos aqui no capítulo 9 que é a segunda vez que Deus aparece a Salomão falando sobre seu pacto. Quando se terminou de construir o templo, Salomão mandou chamar os sacerdotes e convocou o povo para consagrar esse templo. E Salomão até teve uma participação muito grande na cerimônia, sendo que os sacerdotes e os profetas deviam ter essa parte da parte religiosa. Tá? Mas Salomão surpreende um pouco aqui, tendo uma parte bem ampla da cerimônia. E depois que foi consagrado o templo, Salomão faz uma oração pela nação. Ele ora pelas vitórias, pelas lutas que eles têm mais na frente. Ele ora colocando a nação. Ele até menciona a sequia que viria nos tempos de Elias. Mas ele fala também que Deus estaria sempre com seu povo. E aqui no capítulo 9, o Senhor aparece para ele por segunda vez. E o Senhor lhe disse, no capítulo 9, verso 2: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Mas na frente, Deus continua falando, né, que ele vai respaldar a Salomão, que ele vai respeitar o pacto. Mas diz assim: porém, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe di e lançarei para longe da minha presença este templo. E no final, aqui no verso 9, diz, desde o versículo 8: e perguntarão, por que o Senhor fez isto com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra de Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Esta era a segunda vez que Deus aparecia para Salomão, e ao todo ele aparece 4 vezes, advertindo do pecado de idolatria. Deus já tinha percebido o que estava acontecendo no coração de Salomão e o que estava acontecendo no reino, e ele vem com todo o amor, como foi com Davi, para se encontrar com Salomão e confrontar e advertir, e mais na frente confrontar seu pecado. Aqui no começo do capítulo, começando no capítulo 11, vem a terceira parte do livro, do primeiro livro de Reis, que nos mostra o lado negativo do reinado de Salomão. Aqui começa a decadência do reino. Aqui o autor começa a descrever como o reino entrou em decadência, ainda com Salomão como rei. Bom, quando estamos, já falamos disso no caso de Davi, e Salomão vem e comete pecado diante do Senhor. Quando temos poder, autoridades ou riquezas, achamos que estamos por cima da lei, inclusive da lei do Senhor. E neste contexto, nesta narrativa, vemos que Salomão, ele se adaptou aos costumes do mundo. Ele não se manteve relevante
em relação à palavra do Senhor, ele não se manteve relevante em relação a ensinar a seu povo, a santificar, a se santificar, a cuidar seu relacionamento com o Senhor, apesar de ele ter construído o templo e apesar de um jeito superficial dar aquela glória toda para o nome do Senhor e dar aquela casa majestuosa para que ele habitasse, o coração realmente estava cada vez mais longe de adorar, cada vez mais longe de obedecer e cada vez mais longe de honrar ao Senhor. E Deus vem percebendo isso, por isso que ele o advierte. E aqui no capítulo 11 vemos que Salomão, ele se entregou ao sistema do mundo que estava nessa época. Ele se conformou com as leis do mundo. Começando, podemos começar a falar, por exemplo, da poligamia. A poligamia era um costume da época e também era um sinal de grandeza e de poder entre os reis, entre as pessoas com autoridade. Salomão sabia, a poligamia não era uma coisa aprovada por o Senhor, mas era uma coisa que estava dando status e grandeza e poder. Então ele utilizou a poligamia não apenas por uma situação emocional, não apenas por uma necessidade dele ou por uma questão emocional, mas ele utilizou a poligamia como uma estratégia política também, política e econômica, porque ele utilizava seus casamentos, seus matrimônios para estabelecer alianças com outros povos e alianças entre outras cidades para estabelecer contratos comerciais com outros povos. E ele ia trazendo essas mulheres que eram de povos pagãos, ele se casava com elas, apesar de ser povos pagãos, e elas adoravam outros deuses, e ele as utilizava para fazer que seu reino crescesse e tivesse estas parcerias. Os reis competiam para ver quem era o mais poderoso através do harém, o harém maior, as parcerias maiores, quem tivesse maior quantidade de parcerias e de acordos firmados através de matrimônios. Então ele teve um recorde, né? Um recorde de 1000 mulheres ali no seu harém. E na realidade ele não precisava fazer isso, nem ter um matrimônio, uma aliança com uma mulher pagã, e nem precisava dessas alianças alianças comerciais nem políticas para manter a paz, porque ele estava desobedecendo a Deus. Ele apenas precisava obedecer a Deus, ele apenas precisava honrar a Deus na sua própria vida e na vida da nação, porque então Deus iria manter essa estabilidade política, porque então Deus iria defendê-los de seus inimigos, Deus iria trazer essa prosperidade econômica que de fato ele trouxe, e Deus ia respaldar, mas ele quis se apoiar no seu próprio braço e não nas promessas do Senhor. E no seu próprio braço, no sentido, ele estava fazendo as alianças, ele estava levando o povo, e essas decisões que ele estava tomando estavam trazendo a idolatria para dentro da nação de Israel, inclusive na vida do rei, porque as mulheres começaram a pedir para ele altares para seus deuses. Elas começaram a pedir para ele, elas queriam adorar seus deuses e queriam ter uns templos para os deuses pagãos, e Salomão começou a construir templos para eles e ainda a participar das cerimônias idólatras que as mulheres faziam. Então Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, e ele não ficou calado. Ele veio falar com Salomão, e ele ainda deu
umas advertências, mas Salomão não quis voltar a Deus, e então agora vemos que Deus fala com ele de novo em outros términos. Salomão tinha essa presença do Senhor e ele não estava aproveitando, não valorizou essa visitação do Senhor, essas visitas que o Senhor fazia, essa presença que o Senhor sempre estava procurando, esse relacionamento com ele. Ele apenas estava talvez valorizando as bênçãos e tratando de conseguir mais e mais e mais. Bom, então aqui vemos que começa a idolatria no capítulo 11. A idolatria de Salomão trouxe o juízo de Deus, tanto para ele quanto para a nação. Mas Deus fala em misericórdia que ele se lembraria do seu pai, Davi, e pela promessa que ele fez a seu pai, ele ainda guardaria a Jerusalém, e o descendente de Salomão governaria ainda numa tribo. O Senhor disse que iria levantar um adversário, dizendo aqui no capítulo 11, o verso 14, o Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Haddad, o edomita, que era da linhagem real de Edom. Mas Deus disse para ele que ele manteria um herdeiro no seu trono, por conta da promessa que ele fez a Davi, e daria a ele uma tribo também, para manter o pacto que ele fez com Jerusalém. Aqui vemos de novo que todo pecado tem uma consequência e que Deus não pode ser burlado, não pode ser enganado, que Deus está procurando o lugar principal na nossa vida. Ele está procurando o lugar de honra na nossa vida, o trono. Bom, então Deus decide tirar o reino da família de Salomão. Deus faz com que essa unidade gloriosa que até agora tinha prevalecido em Israel desapareça. Então Jeroboão, que é filho de Salomão, começa a reinar apenas sobre uma tribo para preservar a promessa que Deus fez a Davi, seu pai, e o reino se divide entre Israel e Judá. Aí fica Jeroboão governando a tribo de Israel. Aí fica Roboão, filho de Salomão, governando em Judá, e Jeroboão, que não era filho de Salomão, governando em Israel. Todas as tribos de Israel, exceto Judá, se rebelam contra o filho de Salomão, Roboão, e o reino é dividido. Assim, Jeroboão se torna governante do reino do norte, no norte que é Israel, também conhecido como Israel, e Roboão fica no reino do sul, conhecido como Judá. Aí termina esta parte dos capítulos até o capítulo 14. A partir do capítulo 15 e até o capítulo 22, temos a sequência dos reis, depois do filho de Salomão. Aí vem um rei, sai um rei, vem outro rei, sai um rei, vem outro rei, sai um rei. E vemos esta sequência de reis, que na realidade tem desculpa a expressão, um pior que o outro. Os reis vêm para governar tanto Israel quanto Judá, e eles não conseguem estabelecer o arrependimento no povo, e nem eles próprios servem ao Senhor, e cada um vem a governar com influências de idolatria, com influências de reis e deuses pagãos. Então o povo também começa a adorar outros deuses. É tanto Deus nessa época que dava para escolher a qual Deus servir, a qual Deus adorar, de tanto Deus que havia. Na realidade, essa época de Salomão e o próprio Salomão parece muito com a nossa época agora. Podemos escolher a qual Deus servir, e às vezes as aparências tomam conta
da nossa vida espiritual. E a gente não presta atenção no nosso coração, não presta atenção na nossa santidade, não presta atenção em qual é o Deus que estamos honrando, qual é o Deus que estamos adorando. O capítulo 15 até o 22 relata a história dos reis, mas também dos profetas que estavam o tempo todo falando para o povo sobre o arrependimento, os profetas que estavam ali firmes, tentando falar com o povo, falando ainda com os reis, confrontando o pecado dos reis, confrontando o pecado do povo e falando que Deus estava chamando ao arrependimento, que Deus queria que voltassem para Ele, que Deus, eles falavam sobre os estatutos de Deus, enfim. E aqui nesta última parte do livro se destaca também a história de um desses profetas que foi um homem admirável. O que dizer o mínimo que a gente pode falar do profeta Elias. Elias então se levanta nessa época, na época que a família de Davi não estava mais no trono. Se levanta aqui para falar do pecado do povo. Elias era um homem forte, um homem corajoso. Acredito que até que todos os profetas são, né? Um homem que confrontava o pecado, um homem que não tinha temor de falar de Deus, do verdadeiro Senhor, e um homem que se comunicava com Deus continuamente, um homem que estava também exposto a essa idolatria, um homem que estava exposto a essa vida, dupla vida, né? Nessa que o povo se chamava povo de Deus, mas também ao mesmo tempo estava fazendo coisas erradas, ao mesmo tempo estava adorando qualquer outro Deus. E ele se levanta nesta época, ele não permitiu ser influenciado desse jeito, e ele era um homem íntegro que falava de Deus. Agora o profeta Elias, temos aqui um listado, e eu vou fazer um listado das principais milagres que estão aqui relatados nesse livro de Reis, para lembrarmos o que ele fez em nome do Senhor. Tem primeiro que ele declarou uma sequia na terra. Ele falou que não teria mais chuva, que estaria uma seca na terra, e foi assim que aconteceu. Nessa sequia, os corvos levaram para ele pão e carne para se alimentar. Ele encontrou uma viúva, a viúva de Sarepta, e a farinha e o óleo dessa viúva, o azeite dessa viúva, não se esgotava, e não se esgotou, não acabou até o final da sequia, para que ela, seu filho e Elias tivessem o que comer. O filho desta viúva morreu e foi ressuscitado pelas orações de Elias. Ele chamou o fogo do céu para consumir o holocausto. O altar dele tinha água, cheio de água, e mesmo assim o holocausto foi incendiado pela presença do Senhor, pelo próprio Senhor, né? Ele se encontrou, ele fez este holocausto e se encontrou com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele foi alimentado no deserto, rumo a Horeb. E ele também golpeou as águas do Jordão para que tanto ele quanto Eliseu passassem, e ele ascendeu ao céu num torbelino. Elias, indiscutivelmente, foi um homem que provou o poder de Deus e que representou Deus nesta terra e neste meio, nesse contexto, com toda a integridade e toda a honra. Então não tem como não falar, né, do milagre do holocausto e o altar com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias foi desafiado, né? E ele desafiou os profetas de Baal neste monte,
para que eles fizessem um altar, um holocausto. E ele disse, se seu Deus é Deus, então ele vai queimar o holocausto. Mas se não for Deus, então ele não vai conseguir fazer nada. E os profetas, diz a Bíblia, esses profetas de Baal, ficaram um tempo, fazendo vários tipos de cerimônias, de estratégias, de invocações, sem conseguir absolutamente nada. E Elias, então, depois que viu o que aconteceu com eles, ele fala assim, então agora eu vou fazer meu altar, vou colocar aqui o meu holocausto e vou fazer com que Deus me responda e caia o fogo do céu e queime o meu holocausto. Então ele vem, antes de ele começar a orar, ele fala, mas espera aí um pouquinho, vamos colocar água aqui, vamos molhar, vamos fazer vamos colocar água aqui em todo este holocausto. E eles fazem assim, eles ainda molham o holocausto. E então Elias ora e cai fogo do céu para queimar esse holocausto. E diz aqui no capítulo 18, no verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se postraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Vemos aqui nesta história de Elias, que Elias tinha um relacionamento com Deus, que ele conhecia primeiro. Ele sabia que Deus estava vivo, ele sabia que Deus era capaz de fazer qualquer coisa, ele que é todo poderoso. Ele sabia que Deus era todo poderoso, que ele estava vivo, e ele sabia que Deus merecia receber a adoração certa, que ele merecia receber a adoração do coração sincero, de um espírito humilde. Antes de todo isto, Elias fala com o povo e fala assim, olha, se seu Deus é Deus, então adore ele. Mas se seu Deus não é Deus verdadeiro, então pense sobre isso. Pense quem você está adorando. E, irmãos, eu quero terminar este breve resumo com uma reflexão igual. Às vezes, nosso Deus pode ser o dinheiro, pode ser algum tipo de vício, pode ser a pornografia. Nosso Deus pode ser alguma posição de autoridade, de poder. Nosso Deus pode ser tantas coisas, irmãos. Vamos pensar se é que aquele a quem estamos servindo é o nosso Deus, é digno de adoração. Ele realmente é digno de ser servido. Então, vamos continuar a adorar esse Deus. Mas se ele não é Deus verdadeiro, se ele não é um Deus vivo, se ele não está trazendo nada de bom para nossas vidas, então vamos pensar, vamos refletir e vamos procurar esse Deus verdadeiro, esse Deus que fala. Nesta época tinha tanto Deus. Era pornografia, era poligamia, era adultério, era fornicação, era questões de dinheiro, de glória, de autoridade, era posição, eram sacerdotes que estavam pecando, eram profetas que falavam por eles mesmos, posições espirituais, posições de autoridade religiosa que eles já estavam utilizando dessa autoridade para fazer outras coisas. Era um tal de viver de aparência, em vez de desfrutar realmente a presença do Senhor. Então ele faz esse convite, e depois de fazer esse convite, ele fala, então vamos ver quem é o Deus verdadeiro, façamos esse holocausto e vamos ver quem é o Deus que merece toda a honra e toda a adoração. E
Deus se manifestou nesse holocausto, respaldando a coragem que Elias tinha, respaldando sua própria palavra, sua própria promessa. E diz que todo o povo se humilhou e falou: então estamos certos, temos certeza, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias foi levantado igual que outros profetas para anunciar a vontade do Senhor, falar de sua lei, falar do que não era cumprido, para confrontar o povo. E hoje, nossa geração, irmãos, podemos fazer essa função, podemos falar da lei de Deus, podemos falar do amor de Deus também, podemos confrontar com amor o pecado e podemos confrontar os pecados das nossas comunidades como um todo também, e colocar-nos numa posição, estar posicionados conforme a vontade do Senhor. Amém? Então, esses 7 profetas foram registrados nesse livro de Elias, começando com Natã. Natã é o primeiro, e o último, Elias. O segundo livro de Reis ainda vai contar um pouco da história de Elias e como ele foi arrebatado aos céus. Essa é nossa aula de hoje, que fique como reflexão, que não caiamos no entendido de que somos filhos e agora isso basta para ter certeza de que estamos seguindo os caminhos do Senhor, mas que possamos esforçar-nos em pregar a palavra, em ser radicais, em ser firmes, em impactar realmente a nossa geração. Amém? Que o Senhor os abençoe. Até mais.